Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último dia, quinto dia do segundo Congresso Internacional, primeira palestra do dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Bom dia, Davi. Bom dia, Marcos. Eu vou só ampliar aqui para eu ver o nome de vocês. Bom dia, Sônia. Bom dia, professor Bruno. Bom dia, professor Leandro. Bom dia a todos os participantes. Agora deu. Estou tentando ampliar aqui para eu ver. Ah, agora deu. Agora estou enxergando o nome do pessoal. Espera aí. Bom dia, Fernanda, Sônia, Irã, João, Maria Eduarda. Bom dia a todos vocês que estão entrando aí agora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. Último dia. Vamos lá, pessoal. Ânimo total. Daqui a pouco o nosso palestrante entra. Lá no Rio tá caindo. A gente foi brincar os 6 anões do céu, o professor Bruno. Tá chovendo um mundo lá. Caramba, é mesmo. E aqui tá um dia lindo aqui, pelo menos em São João del Rei, hoje tá um dia lindo. Tá muito quente. Tem alguém do Rio aí, gente? O palestrante é do Rio, ele tá apertado lá para ver se vai acabar a luz. Mas não vai acabar, não. Não pode, né, professor Bruno? Não pode, não pode, vai dar certo. Vai dar certo. Opa! Tem algum participante aí da região do Rio de Janeiro, gente? Alguém do Rio? Pelo visto, não, né? Do Rio, não. A Americana tá nublado e frio, né? Não, aqui tá um sol, vou te contar, viu? E o sol tava em cima de mim. Obrigado, Jennifer. Inveja boa. É isso aí, gente. Como passa rápido, né? Já estamos no último dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Michel. Bom dia, Lívia. A Lívia é do terceiro período. Bom dia, Moema. Dei aula para Moema também. Bom dia a todos do Nipitã. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Sônia. Obrigado aí pela gentileza. Bom dia, Michel. Você que é da Unifesp, para ver se eu guardei certo. Acho que é. Bom dia, Caroline. Aí, pessoal, coloca aí de novo aquela brincadeirinha da onde vocês são. O pessoal do Nipitã coloca o Nipitã ou coloca São João del Rei, que aí a gente já sabe. E os demais, Manhuaçu, o João Gabriel, Nipitã. Tem um colega aqui de Jaru, Rondônia, o Irã, que postou lá em cima também, bacana. Jaru, Legal. Rondônia. Davi Unipitã, Uniredentor, Teófilo Otoni, Áfia Rondônia, legal, hein? Legal mesmo. Redenção, Unipitã, Teresina, Piauí, lugar quente, viu? Já fui uma vez. Michel Unifesp, sexto período, Montes Claros, Marco do Unipitã, Michel Marabá. Legal, gente, a gente fica muito feliz. O professor Bruno Zampier depois me mandou uma mensagem, depois ele falou, Leandro, eu estou impressionado, eu recebi direto do Brasil inteiro. Eu falei, mas foi o Brasil inteiro mesmo. Com o início da pandemia, a necessidade da população permanecer resguardando suas propriedades das mulheres.
Jéssica, Unipitã, legal. Pessoal, muito bacana. Acho que o nosso palestrante deve estar entrando. O professor Lucas está sem vídeo, né? Ah, apareceu. Apareceu. Como tá, professor? Tudo bem? Ah, ele está conectando ainda. Professor, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bruno. Bom dia, professor Lucas. A Sabrina fez uma consideração aqui, eu acho que ela está se referindo à palestra da Maria Consentino. Beleza, entendi. Ótimo. O Lucas caiu. Daqui a pouco ele volta e responde vocês aí do chat. Eu acho... Deixa eu só resolver. Ah, ele entrou, nosso palestrante. Eu já ia mandar mensagem para ele. Professor PhD Vinícius Chaves, que satisfação, bom dia! Deixa eu só abrir o microfone aqui, professor. Aí, agora estou lhe ouvindo. Ah, que ótimo. Como estão as coisas, Leandro? Tudo bem, graças a Deus. A chuva aí deu um tempinho ou continua chovendo muito? Olha, caiu uma chuva pesada há pouco tempo atrás, agora deu uma melhoradinha. Por aí, como é que estão as coisas? Aqui está tudo bem, graças a Deus. O congresso foi de vento e polpa, muito legal. Já estamos no último dia. Aqui está um solzinho forte, ao contrário daí. Mas está tudo bem, graças a Deus. Muito trabalho, mas todos muito satisfeitos, né, professores? Com certeza. Parabéns a todos pelo congresso, já em sua segunda edição. Uma organização impecável, palestras muito bem articuladas dentro desse quadro que hoje nós vivenciamos. Um ganho imenso, não só para os alunos da Unipitã, como para todos nós. Obrigado, professor. A gente fica muito lisonjeado com suas palavras. A gente tentou trazer temas assim da ordem do dia, né? Temas que estão na pauta dos tribunais, inteligência artificial, LGPD, entre outros diversos, né? Então, é muito bacana. Professor, a gente pode falar. Essa minha abordagem, ela tem um pano de fundo mais teórico, filosófico, mas também com uma orientação e justificação pragmáticas, pela possibilidade de articulação dela em uma série de questões, reforma da Previdência, reforma das leis trabalhistas, a parte de governança empresarial, agora mesmo toda essa discussão sobre licenciamento compulsório de patentes e medicamentos. Maravilha. Acho que também é do proveito dos alunos. Ótimo. Professor, a gente vai passar aqui um videozinho institucional e já voltamos em definitivo, perfeito? Ok, deixa eu já tentar fazer logo aqui o compartilhamento da apresentação. Mas se o senhor compartilhar agora, ela não consegue passar o vídeo. Assim que ela terminar, certo. Tá bom? Aí o senhor compartilha. Obrigado, professor. Vamos lá, pessoal, passar o vídeo. Vamos lá. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Unipitã. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou.
Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho Na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Bom dia a todos. Agora, de forma oficial, gostaria de cumprimentar com muito carinho todos vocês que vêm nos acompanhando ao longo desses 5 dias, né? Sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia especial a todos vocês. Já passamos de 200 e subindo, né? Gostaria de cumprimentar o professor Bruno e professor Lucas. E agora, de uma forma muito especial, o professor PhD Vinícius Chaves, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. A gente sabe do seu preparo, do seu conhecimento e que será uma palestra brilhante. Eu vou ler aqui o mini currículo do professor. Pós-doutor em Direito pela USP, doutor em Direito pela UERJ,
professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, UFFF. É um prazer, professor. Ótima palestra. A palavra está com o senhor. Professor Leandro, professor Lucas, professor Bruno, todos os demais colegas que compõem esse time nota 10 de educadores da Uniptan e, mais amplamente, também do Grupo AFIA Educacional, quero aqui expressar a minha gratidão por esse privilégio do convite, poder fazer parte de um evento de tamanha magnitude que deixa claro o compromisso da Uniptan, do time Uniptan e também do Grupo AFIA com o saber de transformação. Eu acompanho esse congresso desde a sua primeira edição e tenho visto a seriedade de todos vocês, a preocupação de todos vocês em fazer sempre mais e sempre melhor. Isso ficou muito claro até mesmo no vídeo institucional apresentado agora, e assisti com a maior alegria esse compromisso com a empregabilidade dos alunos dentro de um contexto em que se tem a academia como algo fundamental à construção de um país melhor por intermédio da formação de pessoas melhores do que nós fomos capazes de ser. Então, como eu sempre digo, vamos em frente e além. Um grande prazer, um grande privilégio poder participar desse evento mais uma vez. Saúdo também todos aqueles que nos assistem agora remotamente e aqueles que eventualmente nos assistirão nas outras mídias sociais, porque tenho certeza que esse evento ele ficará gravado e poderá ser assistido posteriormente por todos nós. Recebam, então, todos e todas o meu grande abraço sincero, um abraço de respeito e de admiração. Eu vou aqui postar um PowerPoint com alguns elementos aqui a respeito dessa nossa exposição, que, como o próprio título diz, trata da questão da interdisciplinaridade entre direito e economia, como eu venho chamando, sendo ela uma... Professor, com licença, só dar um conselho. Se o senhor clicar aqui embaixo, onde tem tipo um copinho, uma taça, aí amplia a imagem do senhor. Prefere ampliar? Melhor. Vamos lá. É mesmo, Lucas, me ajuda, é aqui mesmo. Exatamente. É aqui, né? Tá. Estou tentando. Eu cliquei aqui. Bom, Aí, ó, agora... Pronto. Ótimo. Desculpa a interrupção, professor. Melhorou. De nada, meu amigo. Ótimo, muito obrigado. Então, vamos falar aqui dessa questão da interdisciplinaridade entre direito e economia como uma necessidade e como um desafio. Em relação a algumas considerações iniciais, então, nós estamos falando aqui entre direito e economia, e uma questão sobre a qual eu tenho refletido é que, durante muito tempo, direito e economia estiveram, vamos dizer assim, em direções opostas, ok? Então, nós tínhamos uma situação muito mais relacionada àquilo que eu chamo de ciências sociais isoladas do que propriamente a uma situação que penso eu ser a ideal, que traduz a ideia de uma articulação entre as ciências sociais, nesse caso em particular, entre direito e economia. Outra questão principal, e eu acho também sempre importante, nós tentarmos nas nossas exposições destacar a atualidade e a relevância dos temas que são enfrentados. Nós falávamos aqui um pouco antes de iniciar essa apresentação justamente a respeito desse ponto, ou seja, a atualidade e a relevância desses temas que estão sendo trabalhados de forma tão brilhante pelos expositores. Será que esse tema ele possui uma importância dentro do contexto atual? Eu penso que sim. Ele possui muita importância e também possui relevância político, jurídica, econômica e social. Esse tema, como eu mencionarei já já, ele não se expressa tão somente
como uma abordagem teórico-filosófica. Ele tem, sim, uma orientação e uma justificação pragmáticas, que se põem em uma série de campos do direito, ou seja, as relações entre direito e economia, hoje, por exemplo, permeiam toda a discussão sobre a reforma das leis trabalhistas, permeiam toda a discussão sobre a reforma da lei da Previdência, ou reforma da Previdência, permeiam toda a discussão sobre a questão da governança e do agir empresariais, que são de fundamental importância no contexto atual, e permeia também, agora muito recentemente, essa notícia sobre a questão questão do licenciamento compulsório ou não das patentes em matéria de discussão sobre medicamentos relacionados ao coronavírus. Então, essa abordagem que eu vou trazer aqui numa perspectiva mais teórico-filosófica, ela tem uma aplicação prática como uma base informacional, ou seja, uma espécie de farol a iluminar uma série de questões práticas que vão estar sendo futuramente ou presencialmente, ou no presente ou no futuro, solucionadas pelos alunos da Uniptan e de todos os outros cursos de direito. O que eu costumo dizer hoje, as universidades elas devem ser capazes de preparar os alunos para um mundo que não existe. As transformações elas acontecem de maneira mais veloz, então aquela metodologia de ensino tradicional, expositiva, em que dava-se ao aluno a simples possibilidade de conhecer um pouco do conhecimento e um pouco da experiência dos seus docentes, ele é completamente irreal e até mesmo, vamos dizer, se tratado única e exclusivamente como a base da relação ensino-aprendizado, ele é inoportuno e inócuo. Eu fiquei muito feliz ao ver o vídeo de vocês tratando da ideia das metodologias ativas, que são fundamentais para uma reflexão, mas uma reflexão que dê ao aluno um protagonismo diante de um quadro como o quadro atual vivenciado de uma sociedade complexa, instável e marcada por incertezas. Então, vamos tentar também acrescentar aqui aquela questão principal que eu quero responder com essa apresentação, ou seja, a análise econômica do direito, que está no centro dessas discussões sobre direito e economia, sobre relações entre direito e economia, ela pode ser entendida, ela pode ser tida como um anel para a todos e a tudo governar. E aí eu peguei essa expressão emprestada de um de um economista que gosto muito, o professor Ha-Joon Chang, um economista sul-coreano, que utiliza essa expressão no seu livro, fazendo uma referência à obra O Senhor dos Anéis. Então, vamos ao longo da exposição e depois tentar, na conclusão, responder essa questão sobre se a análise econômica do direito ela pode ser entendida como um anel para todos e a todo governar. Em outras palavras, será que as relações entre direito e economia elas se encerram na análise econômica do direito? Então, contextualizando essa nossa exposição, o que será abordado? Já foi mencionado aqui, ou seja, as relações entre direito e economia, e aí estamos aqui falando em direito e economia como disciplinas ou campos do pensamento social. Por que será abordado? Em razão da grande influência que ambos os campos, ou seja, direito e economia, eles exercem na sociedade. Como dito aqui também, sociedade esta marcada significativamente e cada vez mais por complexidade, por instabilidade e por incertezas. Como será abordada ou como será abordado esse nosso tema? A partir do que eu chamo da necessidade de crítica a uma determinada forma de olhar e empreender as relações entre direito e economia. E essa crítica, ela vai ser posta com uma finalidade. Que finalidade é essa? Em busca da apresentação
de um olhar alternativo, ou seja, um olhar diferente, cuja reflexão a respeito impõe compreender, avaliar e colocar em xeque um determinado estado de coisas em relação ou no que diz respeito a essas relações entre direito e economia. Portanto, esse olhar alternativo que eu quero estar aqui trazendo, explicitando, para fins dessa exposição, ele vai ser entendido como uma concepção, ou seja, como uma base informacional para se refletir, orientar, organizar e, principalmente, para mediar e para otimizar as relações entre direito e economia enquanto disciplinas do pensamento social. Essa nossa exposição, ela está construída sobre esse sumário, ou seja, eu procurei aqui fazer uma roteirização para que todos e todas possam acompanhar os raciocínios. Eu vou partir de uma noção a respeito da própria ideia de interdisciplinaridade, ou seja, para fins dessa exposição. Na sequência, vamos falar da ideia dessa interdisciplinaridade aqui mencionada como uma necessidade, depois tratada também simultaneamente como um desafio, e vou tentar apresentar algumas bases informacionais para reflexões e para orientar, organizar e mediar, otimizar estas relações entre direito e economia. Vamos, então, começar falando sobre a questão da interdisciplinaridade, que, como se sabe, ela não expressa ou ela não é tratada de uma forma uníssona. Há controvérsia a respeito das cargas de significação sobre as noções de inter, de multi, de transdisciplinaridade. Então, eu quero apresentar aqui a noção que eu estarei trazendo para orientar essa reflexão a respeito do tema das relações entre direito e economia. Então, a minha ideia aqui é tratar interdisciplinaridade como diálogo, como interfaces, como articulação e, principalmente, como convergência entre o direito e a economia enquanto disciplinas do pensamento social. Vejam que naqueles primeiros slides, as setas elas estavam se pondo em sentidos contrários, e agora elas se põem em sentidos convergentes, de modo proposital, visando a consolidação, a expressão dessa ideia de uma necessidade de uma maior interface, de uma maior articulação entre direito e economia como disciplinas do pensamento social. Então, eu começo a falar sobre a ideia de interdisciplinaridade entre direito e economia como uma necessidade. Porque, na minha visão, há uma necessidade de articulação entre direito e economia, ou uma necessidade de uma maior articulação entre direito e economia, e uma articulação entre direito e economia em bases diferentes da articulação que tem sido realizada com, vamos dizer assim, com uma expressão bastante grande atualmente no Brasil. Essa reflexão, ela, na minha opinião, ela demanda um passo atrás, ou seja, nós precisamos entender que nós tivemos lá atrás um impulso de subdivisão das ciências em disciplinas do pensamento social, com base numa ideia muito peculiar. Que ideia era essa? A ideia da autonomia das ciências, ou seja, as ciências baseadas na ideia de suas respectivas autonomias. E essa ideia de autonomia das ciências, ela acabou levando a uma orientação que eu chamo ser uma orientação de especialização do conhecimento e de sua produção.
E dessa orientação de especialização do conhecimento e sua produção, acabou decorrendo um processo que eu menciono ser um processo de encapsulamento dessas disciplinas, ou seja, um fechamento delas em torno de si mesmas. E esse encapsulamento, esse fechamento, acabou por limitar os seus respectivos campos de visão sobre a realidade, sobre uma realidade que passou a se transformar de cada vez mais veloz, sobre uma realidade que passou a ser cada vez mais complexa, cada vez mais ligada ou interligada e cada vez mais multidimensional. Essa perspectiva, minha gente, de encapsulamento das ciências em torno de si mesmas, ela não me parece ser a maneira ou o caminho mais adequado, mais apropriado para que nós possamos refletir sobre a realidade, e especialmente refletir sobre fenômenos ou tempos complexos, como o que estamos vivendo, o tempo de pandemia do coronavírus. Os fenômenos complexos, eles são marcados por múltiplas dimensões. Então, as lentes monoculares, elas têm atualmente muito pouca utilidade se se quer compreender esses fenômenos complexos numa amplitude maior. Então, torna-se necessário ou talvez mesmo fundamental que nós sejamos capazes de estabelecer ou de aprofundar canais mais amplos de interfaces, de diálogos entre esses diferentes campos do pensamento social. E agora o nosso olhar a partir do direito, certo? Se é fundamental nós estabelecermos esses canais, essas interfaces, como fica a perspectiva do jurista? Eu costumo dizer que as instituições, elas não podem ser entendidas simplesmente como polo de formações ou de formação, por exemplo, de advogados, de juízes, de promotores, de defensores. Elas têm que ser entendidas como polos de formação de juristas. E jurista é aquele que vai buscar compreender o fenômeno jurídico no seu entrelaçamento com uma realidade muito mais ampla que o circunda. E se é necessário, se se quer conhecer o fenômeno jurídico nesse entrelaçamento, as interfaces e diálogos são fundamentais, fundamentais. Afinal, como diz o professor Avelange Nunes, o direito, pessoal, ele é um fenômeno social que só pode ser compreendido através da análise de fatores econômicos, sim, mas também políticos e sociais que estão na sua gênese e que condicionam a sua aplicação. Como nós temos visto essas relações entre direito e economia no Brasil? Seguindo uma tendência particular. Perdão, antes das relações entre direito e economia, o que eu preciso dizer também? Que nós, do direito, durante muito tempo, chegamos a fazer interfaces, chegamos a fazer aproximações, por exemplo, com a sociologia, por exemplo, com a antropologia, por exemplo, com a filosofia, por exemplo, com a política, mas não fizemos, ou fizemos muito timidamente, a chamada interface com a economia. Ou seja, essa interface com ou entre direito e economia, ela acabou sendo percebida por nós de maneira ou num tempo muito tardio. E foi percebida num tempo tardio
e acabou sendo realizada de uma forma muito particular, que é a forma que já eu estarei explicitando e trazendo aqui algumas críticas a respeito dessa forma particular de se empreender as relações entre direito e economia. Se as relações entre direito e economia elas são uma necessidade, elas são fundamentais, elas representam também um desafio que se desdobra, na verdade, em algumas questões de grande relevância. Por que essa interface ela representa um desafio? Que desafio é esse? Na verdade, um grande desafio que vejo é conseguir realizar a interface entre direito e economia dentro de um contexto em que se tem, ou em que se percebe, se tem percebido, uma clara tendência de elevação da economia à condição de rainha das ciências sociais, à condição de ciência do mundo moderno, que tudo pode prever e que tudo pode explicar e que tudo pode supostamente resolver. Um quadro que é marcado, vamos dizer assim, por uma ideia que traduz uma postura com a qual eu não concordo, que é a postura de tudo reduzir ao mercado e de tudo procurar explicar e justificar pelas leis de mercado. Portanto, é um desafio realizar a interface entre direito e economia. Essa interface deve, na minha concepção, ser realizada sem que se simplesmente, como eu costumo dizer, submeta o direito aos desígnios da economia e, pura e simplesmente, às racionalidades do mercado, que, ultimamente, elas têm sido proclamadas e admitidas como uma espécie de dogma, o que eu chamo do imperialismo e do eficientismo econômicos. Não que a eficiência econômica não seja um valor de grande importância que deve ser perseguido. Isso fique bastante claro. Para que nós possamos refletir sobre essa questão, é fundamental que nós tenhamos uma concepção a respeito da compreensão de que a economia ela pode ser analisada no campo dos fatos. Então, nós estamos falando da economia como uma realidade sociológica, e ela pode ser também examinada, analisada no contexto das teorias, certo? Quando eu falo da economia no contexto das teorias, eu quero aqui expressar a existência, como é amplamente sabido pelos economistas, daquilo que se chama HPE, ou seja, de uma rica e plural história do pensamento econômico. E uma história do pensamento econômico que foi marcada pelo aparecimento, pelo surgimento de uma série de concepções que estiveram baseadas em paradigmas ou em premissas ético-filosóficas distintas e que levaram a reflexões e a atribuição de ênfase a questões diversas, muito diversas, ou seja, nós vemos preocupações, por exemplo, com a liberdade, nós vemos preocupações com a alocação de recursos, nós vemos preocupações com firmas, com mercados, com equidade, e uma série com instituições, com governança e com uma série de outros elementos de análise. Então, o que eu quero dizer é que há uma rica pluralidade de concepções sobre a economia no campo ou na trajetória da história do pensamento
econômico. E quando nós examinamos mais detidamente as relações entre direito e economia, e aí com maior ênfase, maior particularidade naquilo que se vê hoje no Brasil, nós podemos perceber que a ideia de relações entre direito e economia, ela acabou ficando cindida, ela acabou ficando restrita, ela acabou ficando limitada a uma das dimensões possíveis de se empreender relações entre direito e economia. O que eu quero dizer? Nós identificamos a ideia de análise econômica do direito como se a análise econômica do direito ela encerrasse as possibilidades de articulação entre o direito e economia. E qual é o problema de nós fecharmos os nossos olhos a essa riqueza, a essa pluralidade de concepções em matéria de economia? O problema é que nós acabamos, sob o pretexto de realizar relações entre direito e economia, assumindo, ou seja, entendendo ou aceitando que essa articulação entre direito e economia ela seja efetivada com base na assunção, uma assunção frequentemente acrítica, de algumas pressuposições de determinadas escolas do pensamento econômico que são baseadas na ideia ou na teoria, na concepção da escolha racional sob escassez e também no individualismo metodológico em economia. Então, quando nós falamos na análise econômica do direito, ou seja, a utilização de um instrumental, na verdade, não é um instrumental da economia, como se diz, é um instrumental que é manejado por algumas escolas do pensamento econômico. Então, acaba-se fazendo uma generalização como se aquelas questões, como se aquela visão particular, ela representasse tudo aquilo que pensam os economistas e ela fosse tudo aquilo que a economia, enquanto disciplina do pensamento social, ela traduz e engloba. Qual é o problema disso? O individualismo metodológico em economia, associado à ideia de uma teoria da escolha racional sob escassez, ele aposta em algumas premissas. Então, você tem, por exemplo, uma noção da existência de tão somente uma única teoria econômica. Uma única teoria econômica, por quê? Porque se entende a economia ou a teoria econômica como uma teoria do comportamento humano, normalmente atrelada ao comportamento individual humano, em que os chamados seres ou agentes racionais, supostamente, eles vão responder a determinados incentivos e vão atuar com vistas à maximização de suas próprias utilidades. Estas concepções estão baseadas na ideia de formulação de explicações universais para os fatos e fenômenos econômicos, independentemente dos contextos sócio, histórico, político, cultural vivenciados, certo? Constrói-se, portanto, uma ideia para o direito e para a justiça que é atrelada à noção de eficiência econômica. Então, o direito e a chamada justiça como eficiência, elas passam, ou eles passam a ser entendidos como um simples instrumento para a perseguição de fins econômicos. Ou seja, acaba-se por reduzir
ao Estado e ao direito um papel instrumental em relação à economia. Um papel que é um papel explícito, mas é um papel mínimo. Quem fala muito bem sobre isso é o Ha-Joon Chang, um economista sul-coreano, que nos traz algumas ideias muito interessantes. Ele fala, por exemplo, de que foram construídas, no contexto do consenso de Washington, pelo FMI, pelo Banco Mundial e alguns outros organismos, uma ideia que é a ideia que traduz a sigla GSI, ou seja, Global Standard Institutions. Então, essas Global Standard Institutions eram entendidas como de aplicação e estruturação necessária e fundamental, principalmente naqueles países em desenvolvimento, que eventualmente queriam ou que querem competir dentro de uma economia globalizada. Então, traz a ideia de que, para sobreviver em contexto de economia globalizada, os países precisavam adotar as chamadas GSIs, as Global Standard Institutions. E aí nós vemos, por exemplo, essa discussão que se põe em torno da flexibilização dos direitos do trabalho, a discussão que se põe em torno do arrefecimento dos direitos relacionados à previdência, a discussão que se põe em torno, por exemplo, agora também muito atual, da liberdade econômica, ou seja, a ideia de que se deve declarar os direitos de liberdade econômica e que se deve proteger os direitos de propriedade, aprofundando os direitos de propriedade com uma relação mais particular com a ideia de que, supostamente, os interesses daqueles que exercem atividade econômica, eles coincidem com os interesses da sociedade como um todo. Então, essas ideias mencionadas pelo Ha-Joon Chang, elas são percebidas no Brasil, nos últimos anos, pelas chamadas reformas institucionais, certo? São percebidas também, por exemplo, nessa discussão muito atual a respeito do licenciamento compulsório ou não, da suspensão ou não das patentes de medicamentos em tempos de pandemia do coronavírus. Então, de um lado, você tem o argumento da eficiência econômica, atrelado à ideia de que qualquer tipo de restrição nesse campo ele geraria menor inovação, e com menor inovação nós teríamos menor desenvolvimento econômico e social. E, do outro lado, o argumento de que, embora o componente da inovação ele tenha a sua importância, embora a eficiência econômica ela tenha a sua importância, em casos como esse, se deveria preservar a questão dos direitos fundamentais, dos direitos humanos das pessoas, sendo necessária a restrição a esse monopólio que se concede ao detentor das patentes no sentido da exploração por um determinado período de tempo. Então, vejam alguns exemplos que dão uma orientação também e uma justificação pragmáticas a essa nossa abordagem. Retomando o raciocínio, eu falava aqui da ideia de justiça como eficiência, mas, como nós sabemos, a eficiência ela não é a justiça. Embora, sim, também concordo, ela possa ou mesmo deva ser entendida como uma das suas importantes dimensões. Mas há uma série de outras dimensões, uma série de outros valores que devem ser preservados. Que valores são esses? Justiça social, inclusão social, redução das desigualdades, ampliação das capacidades humanas, reconhecimento, enfim, realização dos direitos humanos e fundamentais
dentro de um dado Estado democrático de direito. Então, como se vê a economia? Ou seja, para que eu possa ter uma boa relação entre direito e economia, na perspectiva do direito, como eu vou enxergar a economia? Será que eu vou enxergar a economia como alguns enxergam, ou seja, sendo a economia a conformar o direito? A minha visão particular, ela não é nesse sentido. Eu penso que a economia ela deve ser entendida como uma fonte de informação, como uma poderosa fonte de informação. Mas uma fonte de informação não significa aceitar determinismos econômicos que advêm de determinadas escolas do pensamento econômico a respeito de qual deve ser o papel do direito e, principalmente, da noção de que o direito ele é instrumental em relação à economia. A minha visão é uma visão contrária, ou seja, a economia é instrumental em relação ao direito. Portanto, não é a economia ou não são os determinismos econômicos que conformarão o direito. Já já nós voltaremos um pouquinho mais a essa questão. Se eu falo aqui da economia como, ou seja, dessas relações entre direito e economia como simultaneamente uma necessidade e como um desafio, e se eu faço aqui uma crítica a uma determinada maneira de se empreender essas relações entre direito e economia, eu preciso também trazer aqui aquele olhar que eu mencionei como sendo um olhar alternativo que visa, ou seja, a trazer elementos, ou seja, uma base informacional, algumas bases informacionais, para que nós possamos, de uma maneira que entendo como mais adequada, refletir, orientar, organizar e, principalmente, mediar e otimizar estas relações. Esse novo olhar, ele passa por duas concepções. Uma concepção desenvolvida pelo professor Emílio Sunier Linhares, professor catedrático da Universidade Complutense de Madrid, do campo da filosofia do direito, e o professor Emílio Sunier, na sua teoria estruturalista do direito, ele traz uma ideia muito interessante de estruturas e subestruturas. Então, a sociedade ela é uma estrutura do sistema social. Em torno da sociedade política e jurídica organizada vão gravitar algumas subestruturas. A economia é vista como uma das subestruturas do sistema social. Portanto, como uma subestrutura do sistema social, ela tem que funcionar com base numa racionalidade condizente com essa estrutura e com esse sistema. Portanto, ela não pode funcionar com base numa racionalidade desassociada desta estrutura. E essa estrutura, onde nós podemos encontrar? Muito simples, Constituição da República Federativa do Brasil, que é a estrutura político-jurídica e também econômica de nossa sociedade. Por quê? A Constituição brasileira, ela trata da ordem econômica. E quando trata da ordem econômica, ela assume alguns valores como valores fundamentais, ou seja, a ordem econômica, ela é fundada na livre iniciativa, portanto, livre iniciativa é um princípio de ordem liberal que demanda reconhecimento, mas não apenas na livre iniciativa, ela é fundada simultaneamente na valorização do trabalho humano. Livre iniciativa e valorização do trabalho humano com fins ou com vista a assegurar a todos existência digna conforme ditames de justiça social.
portanto, justiça social, como eu mencionei, outras dimensões como inclusão, como reconhecimento, como realização dos direitos humanos e fundamentais, à base de nossa sociedade como um todo. Como mencionou o professor Tércio Sampaio Ferraz, a Constituição brasileira ela expressa aquilo que se chama um dualismo ideológico, ou seja, nós vemos claramente uma associação entre princípios de ordem liberal, como livre iniciativa, e princípios de ordem social, como valorização do trabalho humano. E o novo estruturalismo jurídico do professor Calixto Salomão Filho, grande professor Calixto Salomão, foi meu supervisor no pós-doutorado na USP e me ensinou demais. O professor Calixto vê o direito como num quadro ou num estado de letargia durante muito tempo, período em que o direito teria se consolidado muito mais como um instrumento de manutenção de estruturas do que propriamente como um instrumento de transformações econômicas e sociais. Então, o professor Calixto ele faz uma crítica aos determinismos econômicos, ele aceita a importância das relações entre direito e economia, mas, a partir dessa crítica aos determinismos econômicos, a aceitação pura e simples do poder econômico, ele menciona algo que eu julgo de fundamental importância para nós, ou seja, a necessidade de construirmos uma teoria jurídica do conhecimento, mas uma teoria jurídica do conhecimento econômico e também social, em que os valores da nossa sociedade, expressos na Constituição da República, eles sejam considerados, eles sejam, obviamente, buscados a todo momento. E a busca desses valores que estão postos na nossa Constituição, ela depende de uma lente mais ampla, ou ela depende de mais de uma lente. Isso não vai se fazer tão somente através do direito, isso não vai se fazer tão somente através da economia. É preciso que esses conhecimentos eles sejam articulados e com vistas ao bem comum. O bem comum, obviamente, eu vou atrelar aqui aquela ideia de expressão ou de possibilidade de realização dos direitos humanos e fundamentais à base de nossa sociedade, porque sem direitos fundamentais concretizados, sem direitos fundamentais efetivados, não se tem felicidade. E sem que se tenha felicidade, não se tem dignidade. E sem que se tenha, não se tendo dignidade, não se realiza o nosso projeto político constitucional de 1988. Então, pessoal, caminhando aqui já para algumas conclusões, eu aqui vou simplesmente sumariar alguns pontos principais, ou seja, direito e economia enquanto disciplinas do pensamento social, ao lado de tantas outras, elas são de grande importância para o desenvolvimento das sociedades, elas são de grande importância para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Portanto, a falta de convergência ela é prejudicial. É necessário que se faça uma convergência maior, é necessário articulação, é necessário interface entre ambas. Vejo essa interface como uma necessidade, mas também um desafio em razão das questões expostas. Outro ponto, respondendo àquele problema que eu coloquei no início da apresentação, a análise econômica do direito tem a sua importância, mas não pode ser entendida como um anel para a tudo e a todos governar. Em outras palavras, a economia, em sua trajetória,
ela nos possibilita a compreensão pelo olhar do direito, ou seja, de uma série de concepções que são construídas sobre alguns pilares ético e filosóficos, e esses pilares ético-filosóficos precisam ser pilares ético-filosóficos coincidentes com o que eu chamo ser a filosofia do nosso ordenamento jurídico expressa na Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse cenário, meus caros, na minha modesta compreensão, o direito não deve ser entendido como um simples instrumento para a perseguição de fins econômicos. Portanto, utilizemos essas poderosas informações da economia, esses poderosos inputs, porque eles, sim, demandam consideração. Eficiência econômica, eficiência na alocação de recursos, são questões fundamentais que demandam a nossa consideração, mas sem que se tenha a ideia de eficientismos, sem que se resuma o direito e a sociedade à busca, à perseguição desses fins, ou seja, atrelados única e exclusivamente à ideia de perseguição de resultados econômicos. Portanto, eu acho que nós, juristas, como pensadores, e ao direito, não o direito positivo, mas o direito enquanto uma disciplina do pensamento, ele demanda um papel de articulador, mas um articulador crítico e valorativo de informações e inputs que advêm, eventualmente, das escolas do pensamento econômico, que devem ser considerados, mas que devem ser promovidos dentro de um quadro valorativo mais amplo, que demanda preservação pela nossa ordem jurídica. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao professor Leandro, aos demais professores e professoras, a esse time nota 10 da Uniptan e também do grupo AFIA Educacional. Eu espero, de alguma forma, ter trazido uma contribuição ao Congresso e, principalmente, à formação dos nossos alunos e alunas, e me coloco aqui à disposição para responder as perguntas que forem formuladas, não sem antes dizer, mais uma vez, na esteira do que expressa o professor Avelães Nunes, que precisamos construir um mundo que seja um mundo digno dos homens e das mulheres. O meu abraço de respeito e de admiração a todos e todas. Professor, maravilhoso. A técnica com a qual o senhor expôs o tema foi impressionante, então fica aqui o meu agradecimento e os meus parabéns, tá? Eu vou, antes de pegar algumas perguntas aqui no chat, eu vou passar a palavra para o professor Lucas Canoa para fazer as suas considerações. Professor Vinícius, muito obrigado pela fala, muito obrigado pelas considerações. É um tema muito caro. Professor Lucas, o senhor pode descompartilhar a tela, professor, que aí a gente fica melhor, é possível? A visualização é melhor. É em cima aqui, bem em cima. Acho que eu posso fazer o stop share aqui também, pode ser? Pode. Então parou. Já isso, foi. Maravilha. Vai lá, professor Lucas. Perfeito, ficamos numa posição mais intimista. Bom, professor Vinícius, eu dizia que é um tema muito caro para nós do Uniptan. Temos, até a chegada da pandemia, um evento que se chama, um colóquio de análise econômica do direito, onde a gente passa por vários temas de interdisciplinariedade de direito e economia. É um tema que nós gostamos muito e caminhamos muito, desde a teoria dos jogos aplicadas ao direito, enfim, toda essa questão de custo de justiça, acesso à justiça, e culminamos sempre na fala que o senhor nos traz sobre
talvez um potencial antagonismo no artigo 170 da Constituição, que nos mostra, de um lado, uma Constituição que pensa a ordem econômica, que chama a ordem econômica da propriedade privada, da iniciativa, da livre iniciativa, mas também atribui ao empreendedor, ao mercado, algumas responsabilidades para com o que o senhor fala muito bem, o direito à felicidade, que é um tema do direito que se levanta agora também, tanto pesquisado em Harvard. E, bom, eu gostaria de perguntar ao senhor como o senhor vê esse antagonismo do artigo 170 e se seria, talvez, uma questão de sustentabilidade de mercado, vindo, como o senhor muito bem expôs, não a economia a moldar o direito, mas o direito moldando uma ideia de mercado, uma ideia de economia, para garantir uma sustentabilidade envolvendo desenvolvimento humano, desenvolvimento social, ambiental e crescimento econômico. Excelente, Lucas. Como eu tentei expressar, essas questões, elas se põem como pano de fundo de inúmeras discussões que perpassam os temas hoje talvez mais relevantes, mais sensíveis do direito. E do direito e também da economia e da sociedade como um todo. Eu sou dado a olhar para o 170 não como um artigo, ou não como um capítulo, ou mais amplamente, não como uma Constituição que cria antagonismos. Eu até vi aqui uma pergunta já de uma aluna, de uma querida aluna minha, a Elza. Eu já vou aqui tentar, nessa resposta, tratar das duas questões, porque elas se alinham. Ou seja, ela menciona aqui a dicotomia existente entre Estado e mercado. E aí eu normalmente digo que nós somos criadores de falsas dicotomias. Essa é uma delas, ou seja, essa ideia de que opõe Estado e mercado, ou seja, ou eu sou só Estado, ou eu sou só mercado. Aí, se eu sou só Estado, eu demonizo o mercado, e se eu sou só mercado, eu demonizo o Estado. Então, eu vejo que a nossa Constituição, ao invés de um antagonismo, na verdade, ela traz elementos e esses elementos demandam uma atenção simultânea. Porque se nós não atendemos esses elementos de modo simultâneo, nós estaremos deixando de realizar um ou outro. Então, na minha visão, eu não gosto de enxergar como um antagonismo, porque eu também não gosto das dicotomias que nós somos criadores muito frequentemente no direito. E entre os economistas, nós vemos também a ideia do trade-off. Olha, se eu sigo um caminho, eu vou ter vantagens, se eu sigo outro, eu vou ter desvantagens. Nós precisamos considerar, aí é a grande questão, quais são as informações? O que eu, de um lado, eu vou estar eventualmente protegendo, eu vou estar deixando de proteger, e o que, eventualmente, do outro lado, eu vou estar protegendo ou eu vou estar deixando de proteger. Qual a minha perspectiva, por exemplo, sobre custo? Olha, essa é uma perspectiva fundamental. O direito não pode abrir mão da questão da análise dos custos, do impacto regulatório, não é? Do impacto que as leis e, eventualmente, que a regulação propriamente dita, eles eventualmente geram para o comportamento dos agentes econômicos. Sim, os agentes econômicos respondem a incentivos. Nós respondemos. Não é? Se nós vamos ao mercado, por exemplo, e o tomate está caro, nós deixamos de comprar o tomate, substituímos o tomate por alguma outra coisa. Então, nós mesmos, eu falo isso muito com os meus alunos, exemplo, você tem R$100 e quer investir. Você amanhã quer ficar com 80 ou você prefere ficar com 110? E todos respondem, eu prefiro ficar com 110. E, às vezes, esses que respondem, e aí eu digo a eles, olhem, então vocês, por favor, não joguem pedras na livre iniciativa por si mesma. Não é?
vamos construir uma livre iniciativa que seja condizente com os valores que demandam reconhecimento, demandam preservação pela nossa ordem jurídica, mas sem perseguições, sem demonizações. Afinal, a livre iniciativa é a nossa galinha dos ovos de ouro no regime constitucional. Respondido, colega? Perfeito, professor, perfeito. Mas excelente a sua pergunta, Lucas. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor Lucas. Obrigado, professor Vinícius. Professor Bruno, a palavra está com o senhor. Primeiramente, agradecer aí a disponibilidade e a brilhante exposição, professor Vinícius. E eu gostaria de fazer um link com o direito à economia e algumas relações trabalhistas que a gente viu ocorrer aí durante a pandemia algumas medidas provisórias. A medida provisória 936 de 2020, a medida provisória 1045 e 1046 de 2021, onde ficou muito claro a importância da relação da economia com o direito. E a gente viu isso de forma muito clara na positivação de algumas relações, alguns benefícios emergenciais que foram colocados pelo governo, visando também a manutenção de emprego. Então, eu acho que nesse cenário de pandemia, essa relação do direito e economia se mostrou muito forte e muito importante para o país como um todo e para o Estado democrático do direito. Né? O direito não consegue mais viver sem essa relação com a economia. Então, isso se mostrou, eu acho que muito forte nesses tempos de crise que o nosso país viveu, e onde o Estado trouxe algumas medidas econômicas aliadas com medidas trabalhistas. Então, acredito que a tendência é cada vez mais se reforçar realmente essa interdisciplinariedade entre esses dois ramos do direito e essas duas ciências sociais. Com certeza, professor Bruno. Essa questão também é uma questão muito sensível. Então, veja bem, o que nós tínhamos no pré-pandemia? No pré-pandemia, nós tínhamos um movimento, que eu cheguei a mencionar aqui, agora eu posso listar com um pouco mais de atenção a ele, que era o movimento das reformas institucionais liberais. Reformas institucionais associadas àquela ideia das Global Standard Institutions. Um dos pilares dessas instituições globais, mencionadas pelo Rajon Chang, ele se põe justamente em torno dessa ideia. Ou seja, você tem, por exemplo, os direitos do trabalho como um entrave à atividade econômica, certo? Então, o que se busca fazer? Não, eu preciso flexibilizar as normas de proteção ao trabalho. Essa questão é uma questão muito sensível, porque nós temos, de um lado, uma legislação de proteção que, na minha opinião, é uma legislação de grande importância, porque, através do trabalho, ocorre a libertação, através do trabalho as pessoas têm renda e, com renda, elas eventualmente podem realizar os seus projetos de vida. Qual é a grande questão? A forma como eu vejo. O problema não são os direitos do trabalhador, a garantia desses direitos. O problema, ele gira em torno das questões que são acessórias a esses direitos. Então, por exemplo, dizia-se muito, olha, você no Brasil, você para contratar e arcar com os direitos, por exemplo, do professor Bruno, você gasta 100. Só que o professor Bruno, ele não custa esses 100, ele acaba custando 200 para quem vai contratá-lo. Então, essa que é uma questão muito sensível, ela gira em torno, na minha opinião, de uma série de análises que são necessárias para o estabelecimento de um quadro que seja simultaneamente capaz de gerar, por intermédio do trabalho, as condições necessárias para que as pessoas realizem os seus direitos
fundamentais, mas que, por outro lado, ele também não inviabilize contratações, ele não inviabilize empregos pelo alto custo acessório que esses empregos eventualmente têm. Então, nós vimos isso no pré-pandemia e durante a pandemia, claro, entre todas as mazelas, todos os problemas, toda essa tristeza que nós todos temos visto, pela qual nós todos temos passado, eu acho que se tem um lado bom, é justamente esse que você mencionou. Ou seja, você vê, às vezes, quem só acreditava em liberdade, falando, peraí, o Estado tem que intervir. O Estado tem que intervir, porque senão a economia quebra, porque senão as pessoas morrem de fome na rua, como todos nós temos visto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos um momento de arrefecimento entre essas oposições, Estado, mercado, entre liberdade e intervenção. Eu acho que, nesse sentido, a economia ela traz um bom ensinamento nesse aspecto. Eu até escrevi... A mão invisível não pode ser tão invisível assim. Justamente, a mão invisível aparece, mesmo por parte daqueles que estavam dizendo não, a mão tem que desaparecer. Não, ela reapareceu. Reapareceu pelas mãos desses que acreditavam. Eu não gosto de discutir questões políticas e não discuto na universidade, não me meto, não é? Mas as reflexões elas são importantes, não é? E nesse ponto em particular, eu acho que uma grande lição é essa, ou seja, você vê um arrefecimento desse antagonismo, dessa dicotomia que eu mencionei. Eu falei sobre isso, escrevi um artigo, esse, se não me engano, foi logo no início da pandemia, acho que em maio, em que eu falei das relações entre Estado, direito e economia em tempos de pandemia do coronavírus, com uma colega com quem eu tenho aprendido muito, uma grande inspiração para mim, minha colega da Faculdade de Direito da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, a professora Carolina Cavalcante. Leiam os trabalhos da Carolina, ela é uma parceira com quem eu aprendo demais, é uma pesquisadora de mão cheia, uma pessoa que tem um olhar aberto, um olhar sem preconceitos, que eu acho um olhar fundamental para que nós possamos entender a realidade e refletir sobre a realidade e os seus desdobramentos. Afinal, muitas vezes as pessoas enxergam a realidade de modos diferentes. Mas obrigado, sua pergunta foi uma pergunta excelente e já me deixa aqui uma série de outras reflexões. Se quiser, eu depois disponibilizo esse artigo em que nós discutimos justamente essa questão, falamos da necessidade de uma governança supranacional que não aconteceu como deveria ter acontecido, falamos da necessidade de uma articulação interna, não é, que não aconteceu como deveria ter acontecido, falamos sobre a questão da renda básica mínima universal, falamos sobre essa questão que você mencionou dos apoios, dos auxílios necessários. Então, acho que tem ali um debate bem interessante que diz respeito fundamentalmente a essa questão que você colocou e colocou com muita propriedade. Eu te agradeço muito pela pergunta. Obrigado, viu, professor Bruno e professor Vinícius, pela resposta. O Leandro comentou aqui exatamente o que o senhor está falando. Parece que com a pandemia, mesmo o Estado sendo mais interventor e o mercado sendo a favor da livre iniciativa, o Estado e o mercado tiveram que se conciliar, né? Então, professor, assim, eu acho que o senhor trouxe reflexões aqui maravilhosas para nós, um tema extremamente pujante, um tema atual. Estamos vivendo isso, essa situação econômica, né, em meio a essa pandemia. Então, assim, extrema gratidão em relação à sua palestra, tá? O seu comparecimento, a sua didática. Eu acho que todo mundo do primeiro período, ao mesmo os egressos, os profissionais do direito, conseguiram entender e captar a mensagem do senhor. Então, eu agradeço demais e passo a palavra do senhor só para as considerações finais. Meu amigo Leandro, as minhas considerações elas não poderiam deixar de ser de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade, pelo convite e agradecimento por poder participar de um evento tão rico, um evento que tratou de temas tão relevantes,
para a sociedade, particularmente para a sociedade no contexto atual em que vivemos. Então, eu expresso aqui a minha felicidade, o meu agradecimento e, principalmente, o meu recado aos alunos e alunas que assistem, que são a solução para o país, que nós não conseguimos ser, eles entendam que hoje não há espaço apenas, pura e simplesmente, para aquele profissional que conhece o direito posto, o direito tal qual ou tal como está escrito no código. É fundamental que ele tente compreender o fenômeno jurídico de forma mais ampla, porque compreender o fenômeno jurídico é fundamental para que se possa solucionar problemas que ainda não existem, problemas que decorrem da sociedade complexa, marcada por incertezas, marcada por uma série de questões que vão precisar de respostas, E o direito, ele também muda muito rapidamente. Então, se você conhece aquilo que consta da lei número tal, e se você fica baseado tão somente naquilo, rapidamente, muito rapidamente, você vai ser não mais do que uma fotografia amarelada daquela lei e não vai ter uma condição que é a condição que nós esperamos de dar essa contribuição, que com certeza todos e todas têm potencial, têm capacidade para dar, e nós contamos com vocês. Um grande abraço a todos e todas. Obrigado, professor. Antes de finalizar, além dos elogios aqui do lado, que são inúmeros, né? O Ricardo pede, para quem quer começar, se indica alguma obra nacional ou estrangeira em particular sobre o tema. Com certeza. Eu gosto muito, para compreensão sobre essas questões relacionadas, vamos dizer, às GSIs, às Global Standard Institutions, eu gosto muito de um livro do Rajon Chang, Economia, Modo de Usar, que é um livro bastante simples, mas simultaneamente bastante profundo, porque ele dá essa ideia da riqueza das concepções econômicas e sobre também cada um dos respectivos fundamentos, cada uma das respectivas bases ético-filosóficas que são fundamentais de serem conhecidas. Ainda do Rajon Chang, eu indico também um livro muito interessante, que é o Chutando a Escada. E não pude falar durante a apresentação, mas é muito legal ter me dado essa oportunidade agora. O Rajon Chang menciona algo que é mais ou menos o seguinte: ora, os países que, no passado, eles cresceram e se desenvolveram usando determinados mecanismos, hoje eles fazem o quê? Eles chutam a escada. Chutam a escada para que os demais não cresçam e se desenvolvam, dizendo que vocês não podem usar hoje os mecanismos que eu utilizei no passado. Certo? Então, também é um livro muito inspirador sobre, particularmente, a questão dessas reflexões, desse entendimento. Sobre relações entre direito e economia, nós temos uma produção muito rica. Temos, por exemplo, um livro que eu gosto muito, Direito e Economia em Dois Mundos, foi publicado pela editora da FGV. Temos alguns centros de excelência que tratam de direito e economia, alguns muito atrelados à análise econômica do direito, mas ainda assim de grande qualidade, de excelência. Um livro que eu gosto muito, que tem sido, vamos dizer assim, uma espécie de livro de cabeceira a respeito das relações entre direito e economia, nessa perspectiva que eu procurei explicitar aqui, numa perspectiva mais ampla do que a análise econômica do direito, é o livro Direito e Economia, Economia e Direito, do professor Avelange Nunes. Eu acho que também é uma leitura de grande importância. Eu também não concordo com algumas formas, vamos dizer assim, com a visão do professor em relação a algumas questões, mas isso é muito comum, não quer dizer que eu não concordar,
com algumas questões pontuais, eu não deixo de reverenciar vida e obra desse professor, que é um craque nessa área, que é o professor Avelange Nunes. Quem quiser também uma doutrina internacional, há um professor que também trabalha uma visão muito interessante, que é o professor Klaus com K, Mathis, This, da Universidade de Lucerne, com quem eu tive o prazer, o privilégio de ter contato. Ele me encaminhou 5 das suas obras, e um dos trabalhos muito legais do professor foi e aí vejam, não é? Em forma de pergunta, eficiência em vez de justiça? Interrogação, em busca dos fundamentos filosóficos da análise econômica do direito. Então, é um trabalho muito aprofundado e que expressa também essa minha maneira de ver, ou seja, ele põe em tom crítico, eficiência em vez de justiça? Não. O que ele está querendo dizer? Justiça e eficiência. Ou seja, a eficiência é uma dimensão da justiça, mas não pode ser entendida como a única dessas dimensões. Eu fico à disposição também, eu encaminhe meu e-mail aí ao pessoal, eu esqueci de colocar, pode dar o meu e-mail pessoal, viniciuschaves@gmail.com, ou da UFRJ, vou até anotar aqui. Eu coloco aí, por gentileza. Colocar o meu da UF também. E aí vai ser um grande prazer. Eu sou um acadêmico assim de coração, e se for convidado pelos colegas também para participar de bancas, trabalhos de orientação, se os alunos e alunas tiverem dúvida, quiserem conversar, propor trabalhos conjuntos, como eu sempre digo, vamos em frente e além. Professor, eu vou digitar de novo o seu e-mail aqui, porque eu acho que o senhor mandou só para nós aqui que estamos na tela, mas eu já vou digitar aqui para todos eles rapidinho para chegar. Tá aqui só para os painelistas. Palestrantes, Só veja se está certo. viniciuschaves@direito.fj.br, e o outro é Vinicius. Perfeito. chaves@id.ff.br, perfeito? Perfeito. Professor, sem palavras, ainda mais, né, se colocando à disposição para todos aqui, foi um show, uma maravilha. Estamos à disposição, de portas abertas para sempre que o senhor precisar. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Tenha um ótimo dia, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Nos encontramos às 16 horas. Professores na tela. Um grande abraço. Valeu. Um abraço, meus amigos. Parabéns pelo congresso. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, professor. Bom dia. Obrigado. Tchau, Bom dia a pessoal. todos. Tchau.